Não existe, na perspectiva divina, não existe coincidência, existe providência. E Deus, de eternidade a eternidade, providencia algo para aquele que Ele ama. E o tema de hoje é um tema para validar este amor de Deus. É importante que você receba nesta noite o desafio do Espírito Santo e compreenda o propósito, a missão, o chamado, a escolha de Deus para a sua vida. O Espírito Santo de Deus com certeza irá validar no seu coração este chamado tão extraordinário. Veja, eu quero explicar um pouquinho o tema para que você entenda a perspectiva da palavra de Deus para esta noite. DNA da aliança divina. A nossa nação, nós temos muitas situações a celebrar, e uma delas é exatamente celebrarmos o cinquentenário do projeto Genoma. O que significa isto para nós? Há 50 anos atrás, 13 nações, e dentre estas 13 nações, nós fizemos parte deste projeto. Este projeto de 13 nações, com um custo de 18 bilhões de reais. E por 13 anos, estas nações, inclusive o Brasil, nós estivemos desenvolvendo e estudando a estrutura do DNA do ser humano. E essa estrutura revelou alguns segredos extraordinários. Por exemplo, 13 bilhões de núcleos ativos. O que é o núcleo ativo de um DNA? É aquela sequência de letras que existe. Se nós optássemos por imprimir estes 13 bilhões de núcleos ativos em folha A4, nós teríamos folhas o suficiente para construirmos um prédio de 16 andares. Tudo isto, dentro desta perspectiva do genoma humano. E esta é uma das celebrações, e celebramos estes 50 anos, por quê? Porque o DNA ele foi descoberto em 1869. Passaram-se 9 anos e ele foi apresentado pela primeira vez na sua tridimensão. Foi possível, depois de 9 anos, estudar o DNA de forma tridimensional. Isto em 1953. Em 1962, as pessoas que desenvolveram esta pesquisa do DNA, eles receberam o prêmio Nobel. E a partir de então, começamos este projeto, que foi o projeto Genoma. E hoje, eu digo que é uma das maiores revoluções que nós experimentamos, tanto na agropecuária, na agroindústria e outras perspectivas mais. Por exemplo, hoje dentro da agropecuária, quando o criador de boi para engorda, ele busca um boi com uma boa genética. Hoje o plantador de soja, ele busca uma soja transgênica, preparada para que dê mais resultados. E hoje é possível eu e você buscarmos um bom laboratório e pedirmos este estudo do nosso DNA, pagando R$1.000 e tendo o resultado em apenas uma hora. O que levou 13 anos no primeiro projeto, hoje é possível em 1 hora. Mas nós não estamos aqui para olhar para a ciência, nós estamos aqui para observar o Deus da ciência. E é tão precioso porque dentre estes 13 bilhões de núcleos ativos, o mapa genético com 99,99% revela um único fator, que existe um Criador dos céus e da terra que optou
por inserir no ser humano a sua marca registrada em 99,9% do que somos, nós temos a aliança divina. E é por isso que nós abordaremos este tema, o DNA da aliança divina. Observem comigo que esta aliança divina, ela é unilateral. Unilateral. Deus inicia, determina e confirma a sua aliança com a humanidade. Eu quero repetir isso aqui para que você entenda. A aliança divina, o DNA da aliança divina, ele é unilateral. Isso significa que Deus não depende de mim, não depende de você para representar o que Ele quer em nossas vidas. Deus não depende do ser humano para isto. O que Deus tem preparado para a humanidade é um início e é determinado por Ele e é confirmado por Ele. E isto nos dá a entender que somos apenas recipientes da graça de Deus e não apenas contribuintes. Aliás, e não contribuintes da graça de Deus. E nesta noite, o Espírito Santo irá revelar para você, através da palavra, alguns segredos que te fortalecerá, que levará você a compreender quão precioso é, quão maravilhoso é receber da parte do Criador dos céus e da terra o cuidado. Então, iremos olhar para alguns textos bíblicos e eu quero falar sobre a função da aliança divina, quero falar sobre a estrutura da aliança divina e quero falar também sobre a composição da aliança divina. Mas antes de falarmos destes temas, eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico. Olhe a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que eu gostaria que colocasse na tela é João 1, versículo 1. Veja só, para estudo, eu uso uma Bíblia cronológica. E na Bíblia cronológica, ao invés de Gênesis 1, 1, nós temos João 1, 1. No princípio, aquele que é o verbo, a palavra, já existia. Já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando nós estudamos teologia sistemática, nós entendemos que o nosso Cristo, o Messias, o revelado do Pai, o perdoador de pecados, já existia. Já existia. Então isto nos mostra e nos prova que o propósito eterno do Senhor, Deus Todo-Poderoso, já existe antes que o mundo fosse mundo. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus é sempre eterno e não sempre eterno. Ou seja, existe antes que a eternidade fosse formada. Agora veja comigo Gênesis 6:18. Gênesis, capítulo 6, versículo 18. E aqui começa um dos maiores mistérios deste Deus Todo-Poderoso, deste soberano, com a humanidade. Olha só o que o Senhor diz: com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Pela primeira vez, o escritor de Gênesis, Moisés, relata essa perspectiva de aliança divina com o ser humano. E de forma nítida, de forma clara, Deus audivelmente diz a Noé: Noé, farei uma aliança com você. Farei uma aliança com a sua família. Farei uma aliança que
irá de forma maravilhosa alcançar as próximas gerações. E hoje não é diferente. Nós iremos, dentro de alguns minutos, entender que esta aliança que Deus fez com Noé, uma aliança geracional, ela continua ativa. Isso significa que eu e você temos uma aliança com Deus, ou melhor dizendo, Deus tem uma aliança conosco, e esta aliança, ela é geracional. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, eles serão alcançados com esta aliança eterna que Deus tem comigo e com você, assim como foi o caso de Noé. Eu estava conversando com uma pessoa, aliás, hoje de manhã, eu estava orando por uma pessoa, nem era conversando, orando por uma pessoa. E Deus, pelo Espírito Santo, me mostrou que aquela pessoa tinha na sua geração intercessores. Os avós, os bisavós daquela pessoa eram intercessores, intercederam por elas. E hoje está na igreja. Esta aliança divina, o DNA da aliança divina, ele transcende as gerações. Veja outro texto comigo, Salmo 89, 34. Salmo 89, 34. Veja o que diz lá. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Quantos anos se passaram? Provavelmente 6.000 anos ou mais. Provavelmente 10.000 anos ou mais. Não sabemos ao certo. Mas provavelmente, quando Deus estabeleceu firmar aliança com Noé, esta perspectiva de nunca quebrar a aliança, ela estava já dentro da projeção divina. Por quê? Porque Deus é eterno, Ele é soberano. E isso significa que a aliança divina, ela é inquebrável, imutável, imutável. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Olha que lindo. Olha que preciosidade. Você tem o Eterno falando com Noé. Você tem o Eterno falando com o salmista, provavelmente Davi. Mas agora você tem o próprio Verbo, o próprio Deus, o Cristo, o ressurreto, aquele que transcende gerações, aquele que é eternamente eterno. Ele vem e diz assim, Jesus, depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse, o que ele disse ali? Me ajuda, igreja. Pronto, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Esta nova aliança tem um impacto tão extraordinário nas nossas vidas, que esta nova aliança nos sustenta, nos fortalece, nos traz a celebração. Esta nova aliança, ela é literalmente a nossa esperança. Ela renova a nossa perspectiva de irmos morar no céu muito em breve. Tudo isto faz parte do DNA da aliança divina. Mas qual é a função da aliança divina? Qual é a função? A palavra berit, que é uma palavra que é usada para aliança no Antigo Testamento, ela aparece no Antigo Testamento por aproximadamente 300 vezes ou mais. E a etimologia desta palavra, quando nós paramos para estudar a história, a estrutura gramatical desta palavra, ela é reveladora. É impactante, por quê? Porque a função do que Deus preparou para nós
É inexplicável. E esta palavra traz o significado, aliás, traz 3 significados. E o primeiro dele é que a função da aliança divina é exatamente criar vínculo, criar laço. A segunda função dentro desta etimologia da aliança divina é compartilhar um alimento de forma cerimonial. Pensa a intimidade do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, aquele que é eterno, compartilha a mesa, compartilha o alimento em intimidade com o ser humano. E em terceiro momento, a etimologia desta palavra traz exatamente a particularidade no relacionamento. Ou seja, o DNA da aliança divina tem uma função única e exclusiva, que é proporcionar amor e vida. Amor e vida através do laço, através do compartilhar e através do mudar na particularidade a perspectiva do ser humano. E eu quero mostrar isso de forma muito ampla. As alianças que Deus fez com a humanidade. A primeira aliança foi a aliança edêmica, o Éden. Deus preparou um lugar extraordinário, um lugar inexplicável. Deus preparou o melhor lugar que o planeta já ouviu falar. E nos inseriu naquele ambiente. Nos inseriu no melhor ambiente que Ele preparou. E de repente, nós, a humanidade, desobedecemos. E pela desobediência, nos afastamos de Deus. E nos escondemos. E pegamos ali folhas para nos esconder. E a segunda aliança de Deus transparece. Deus vem, tira aquelas folhas e cobre agora a humanidade com algo que envolve sacrifício, envolve sangue. Cobre a humanidade com algo confortável, com algo mais apropriado. Esta é a segunda aliança, a segunda adâmica, a aliança adâmica. E aí Deus continua lutando pela humanidade através da aliança com Noé, da aliança com Abraão, da aliança com Moisés, da aliança com Davi e por fim a sétima e única e última aliança, a aliança da graça através de Jesus Cristo. Isso significa que a função divina, a função maravilhosa de amar e cuidar da humanidade, ela já está posta em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a aliança eterna, soberana, é a graça inexplicável, é a graça sustentadora, e isso não depende de você. Ele faz isso porque te ama. Adão errou, Eva errou, eles erraram. Noé, a geração de Noé, eles erraram, eles desobedeceram à função da aliança. Moisés, todo aquele povo que passou por extraordinária presença de Deus, eles desobedeceram. E aí nós olhamos até Abraão também desobedeceu, nós olhamos Davi, mas quando chegamos em Jesus Cristo, a graça extraordinária, ela é derramada e ela nos alcança. E nós erramos, mas hoje nós temos acesso a esta função da aliança, que é o laço, que é o vínculo, que é o amor de Deus derramado em nossas vidas. Portanto, a função da aliança é vida, contrário à morte, vida plena, vida abundante, vida constante, vida eterna. Deus é Deus de vida e não de morte. Oh, aleluia! Deus é Deus de vida, sempre foi, sempre será. Este é o DNA da aliança divina.
Deus de vida, 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 vida plena, vida abundante. E esta é a função da aliança divina. E este vínculo é extraordinário e nos leva à estrutura da aliança divina. A estrutura da aliança divina, ela perpassa pela história da humanidade. Se nós separarmos a história da humanidade em sua religiosidade, nós iremos observar 4 blocos. 4 blocos que alguns teólogos chamam de blocos de espiritualidade, blocos de religiosidade. Mas o primeiro bloco desta estrutura da aliança divina, ele se manifesta da integração, onde Deus se apresenta ao homem, tabernacularizando com o homem, integrando com o homem, integrando com o ser humano. E aí nós temos de Gênesis, provavelmente até a saída do Êxodo. Ali nós temos o estabelecimento da lei, ali nós temos o estabelecimento do início dos sacrifícios, ali nós temos Deus integrando com a humanidade. Por quê? Porque era necessário uma estrutura. Deus se apresenta mostrando ao ser humano a estrutura para ser e receber vida e vida plena. O segundo bloco é o bloco da servidão. A servidão, através da desobediência do povo israelita, começa agora a serem cativos de outras nações, começa a sofrer por causa da desobediência. E a desobediência afasta aquela nação de Deus. E quando esta nação se afasta de Deus, a estrutura da aliança divina, ela deixa de existir ao ponto em que chegou um momento em que Deus literalmente disse: não falo mais com este povo. E nós conhecemos este momento como um momento intertestamentário, ou seja, interbíblico. 400 anos o silêncio de Deus esteve presente na terra. 400 anos. É aquele período em que você abre o Novo Testamento e o Antigo Testamento e encontra aquela página em branco. É uma página que reflete 400 anos de silêncio de Deus. Pensa que tristeza. Você já pensou ficar sem ouvir Deus uma semana, um mês, um ano? Você já pensou passar sem ouvir a voz de Deus 10 anos? Irmãos, isto é triste, isto é angustiante. E é por esta razão que a estrutura da aliança divina começa agora um processo de libertação e salvação, envolvendo o sangue do Cordeiro. Tudo foi preparado de forma organizada, cronologicamente, politicamente, socialmente, para que a estrutura da aliança divina se manifestasse através, por meio de Jesus Cristo, e nós pudéssemos experimentar de forma palpável a aliança divina em nossas vidas. E isto é salvação. Salvação. Eu posso lembrar você a sua origem. O apóstolo Paulo lembra isto de forma muito intensa. O apóstolo Paulo deixa muito claro que nós éramos e estávamos perdidos, condenados a perecer para sempre no inferno. Nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos um nome. Não tínhamos uma identidade. E aqui, permita-me reforçar isto, nós não tínhamos literalmente uma identidade. Aquilo que nos identifica, aquilo que diz a sua origem, aquilo que notifica quem você é. Você lembra quando Jonas fugiu da presença do Senhor e quando ele entrou naquele barco, a primeira pergunta que aqueles marinheiros fizeram para Jonas: de onde vem? Quem é você? Qual é a sua terra? Qual é o seu nome? Jonas estava fugindo. E nós estávamos em condições de fugitivos quando a salvação, quando a graça, o amor
A misericórdia, a compaixão nos alcançou, nos deu um nome, e não apenas um nome terreno, porque João recebe a visão extraordinária do Espírito Santo e diz que eu e você temos um nome lá no céu, tem uma pedra, uma pedrinha branca com o nosso nome, e este nome nós não sabemos, mas tem um nome terreno e um nome celestial. Em outras palavras, eu e você recebemos identidade de Cristo Jesus, que começa a viver quando eu e você dissemos sim para Jesus. A nossa identidade eterna já foi selada. E eu acho lindo, lindo demais, quando o pastor Hamilton, esse pastor de 2 metros quase, ele pega a caneta e fala: o seu nome está sendo escrito no livro da vida. José, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Maria, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque é isto mesmo que acontece. A nossa identidade não é mais uma identidade terrena somente. A nossa identidade, pela aliança do amor, pelo processo de salvação, pela manifestação de Jesus Cristo, nós passamos a receber a identidade celestial. Portanto, eu e você já temos um destino, e o nosso destino é os céus, o novo céus e a nova terra. E muito em breve nós seremos transladados para lá, arrebatados, transformados. Nós estaremos lá, aleluia. Nós estaremos lá, estaremos lá. E é por isto que a estrutura da aliança divina nos proporciona isto. Além da função da aliança divina, que é vida e amor, além da estrutura da aliança divina, que é libertação, salvação, regeneração, santificação, justificação, que é Cristo vivendo em nós, nós temos a composição da aliança divina. E aqui está um dos segredos extraordinários. Por quê? Porque agora, e quando eu digo agora, eu estou dizendo agora, em tempo real, em tempo presente, hoje, neste exato momento, a composição estabelecida pela aliança divina, ela continua de maneira viva, amorosa, dinâmica e fiel. E existe uma régua, existe um parâmetro para que esta composição da aliança divina se manifeste em nossas vidas. Veja comigo Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 24. Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 24. Por incrível que pareça, a composição da aliança divina está neste contexto. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Então, finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa o quê? Pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Um só. O texto matrimonial, onde o Senhor apresenta a união de um homem do sexo masculino, homem com uma mulher do sexo feminino, o homem e a mulher transformando-se em uma única carne, representando a composição, a união da aliança divina com a humanidade. E neste texto, a clareza é tão extraordinária que aqui não permite de forma nenhuma mistura. Não permite mistura. Quando nós experimentamos a composição da aliança divina, nós entendemos que é algo
interpessoal que Deus coloca no relacionamento matrimonial como o selo da presença divina. E aí vem Jesus Cristo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, e diz: este cálice é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue, e este sangue representa a união. Assim como o matrimônio de homem e mulher representa uma só carne, agora a nossa união em Cristo Jesus representa literalmente a visão e a perspectiva divina para as nossas vidas. Deixa eu reforçar isto. Entenda comigo. A composição da nova aliança é muito clara. Nada de julgo desigual. Nada de julgo desigual. Deus não permite julgo desigual no nosso relacionamento da aliança com o sangue de Jesus Cristo. Isso significa que a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade em honrar o compromisso que foi firmado na eternidade, ele permanece até os dias de hoje, permanece até agora. Deus não permite que você literalmente queira navegar naquilo que não é santo. Deus não permite que o sagrado e o profano se misturem. Deus não permite que a santidade e a pecaminosidade ande no mesmo caminho. Deus não permite que trevas e luz se misturem. A composição da aliança divina é tão clara, é tão óbvio. O que Deus propõe para nós é que sejamos santos, como Ele é santo. E como isso acontece? Como? E aí o Senhor é precioso. Eu acho perfeito quando o Senhor Jesus diz assim: olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei. Eu permitirei, eu os abençoarei. Efésios 5:18. Efésios 5:18. Do versículo... Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, seja o quê? Eu preciso ouvir em português. Vamos lá, serão cheios... Mais uma vez, cheios. Agora veja comigo. Capítulo 6, versículo 9. Eu acho que essa referência está errada, mas vamos tentar ali. Efésios 6, 9. Assim também, os seus não lembrando, não, mesmo Senhor. Não, não é isso. Pode esquecer essa referência. Vamos ficar na referência de Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Você se lembra quando eu disse que o Senhor não permite profano e sagrado? O Senhor não permite pecado e santidade? O Senhor não permite luz e trevas? Ele não só não permite, mas nos concede o Consolador e nos dá uma ordem. Uma ordem. Aqui não é uma opção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é comprado e lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus, quem tem uma aliança divina, quem experimenta o DNA da aliança divina, quem é impactado pelo amor eterno e a graça soberana, não tem opção a não ser esta: enchei-vos do Espírito Santo. E este termo enchei-vos, que é um verbo, está no imperativo presente passivo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Primeiro vem a ordem. É uma ordem. Você é a igreja, cheio do Espírito Santo.
Você é servo, cheio do Espírito Santo. Aceitou Jesus, cheio do Espírito Santo. Quer ler a Bíblia, cheio do Espírito Santo. Quer orar, cheio do Espírito Santo. Quer visitar, cheio do Espírito Santo. Quer ir fazer capelania, cheio do Espírito Santo. Quer orar para a cura de um milagre, cheio do Espírito Santo. Esta é uma ordem, e esta ordem não depende de nós, assim como a aliança divina não depende de nós, mas nós temos que nos entregar para que isto aconteça. É uma ordem. Juridicamente, nós teríamos aqui um tratado. É uma ordem para que eu e você possamos experimentar esta aliança, encher. E aí nós temos também, além deste imperativo, nós temos o presente. É ser cheio continuamente. Continuamente. É uma continuidade. Nós não estamos falando aqui apenas do que aconteceu lá na igreja primitiva, quando o apóstolo Pedro se levanta, cheio da graça de Deus, e ministra a palavra, e o Espírito Santo é derramado. Não estamos falando só daquele evento, mas nós estamos falando do presente tempo da Igreja Batista Central. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo? É claro que você sabe o que acontece, porque você tem experimentado isso aqui. Eu sou parte deste corpo e eu amo este lugar, porque eu tenho experimentado a manifestação gloriosa do Espírito Santo, salvando, curando, trazendo profecias, realizando a palavra de Deus viva, impactante, uma igreja que está em movimento, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ministra a palavra de Deus de segunda a segunda. Esta é a igreja cheia do Espírito Santo. Talvez você não nos conhece um pouco, como tem muitos visitantes aqui, mas nós temos um ministério de evangelismo, missões e capelania, que atua cheio do Espírito Santo de segunda a segunda, em hospitais, em centros de reabilitação, em praças públicas, em metrô. E nós temos uma igreja que ora, uma igreja que acolhe as mulheres e cuida das mulheres. Como foi o evento de sexta-feira, uma igreja que cuida das crianças, diga-se de passagem, parabéns Rose e equipe, porque aqui hoje foi uma manifestação do que o Espírito Santo faz quando uma igreja abre espaço para Ele atuar. Isto é DNA divino. Agora, diante disto que nós conversamos, diante da função da aliança divina, diante da estrutura da aliança divina e da composição da aliança divina, eu quero convidar você para uma experiência sensorial primeiro. Como é que esta experiência sensorial irá acontecer? Se você, por enquanto, apenas sabe da função da aliança divina, você irá experimentar somente o primeiro sonido. Se você conhece a função e a estrutura da aliança divina, você irá experimentar o segundo sonido. Mas se você conhece a função divina, conhece a estrutura divina e é parte da composição divina, você irá experimentar o terceiro sonido, que será a representação do que o Espírito Santo de Deus faz com uma igreja que dá liberdade. Podemos fazer essa experiência? Você está pronto? Então faz assim com o seu dedo. Vamos lá, palma da mão, primeira, vamos lá. Batendo, um dedinho.
Olha só, você está só na função, hein? Só na função. Agora na estrutura, o segundo dedinho, vamos lá? Segundo dedinho. Opa, já conhece um pouquinho melhor do Senhor, né? Mas não ora muito, não lê Bíblia, não jejua, não quer visitar ninguém, não quer vir em todos os cultos. Vamos lá, agora você conhece a função, a estrutura e a composição. 3 dedinhos, vamos lá. Está melhorando, hein? Está melhorando. Mas agora você é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Portanto, abra a sua mão e glorifique ao eterno e soberano Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ouça o barulho de uma igreja cheia, uma igreja dinâmica, uma igreja que honra, que glorifica, que exalta o Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Meus irmãos, mas a minha marca registrada é sempre fazer uma presepada, não é? E eu não sou o culpado disso, eu vou culpar alguém aí qualquer dia desse, o Espírito Santo, porque ele que fica me dando essas ideias. Isto aqui, eu quero representar com você, na realidade isso aqui tinha que ficar pendurado, mas hoje não deu, porque a dinâmica do púlpito aqui hoje no altar estava muito tensa. O que eu quero que você entenda é que a aliança existe. Ela existe e não depende de você. O amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus existe, ponto final. Ponto final. Não adianta você falar, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Quando eu ficar um pouquinho melhor eu vou para a igreja. Não, o amor de Deus, a misericórdia de Deus existe. Sabe o que é que você tem que fazer? Sabe, a única coisa que cabe a você para experimentar o DNA, o impacto, a presença do Espírito Santo de Deus, a única coisa que você precisa fazer é isto, é entrar, passar por ela. Não lhe custa nada. Uma nova dimensão de vida, uma nova realidade se abre quando você se propõe a entender, a viver o DNA da aliança divina. É tão simples, tão simples, tão simples que às vezes nós complicamos. E isso envolve o quê? Decisão. Decisão. Eu, Edmar Moreira Alves, aos 7 anos de idade, eu disse sim para a aliança divina. A maioria de nós que estamos aqui, um dia optamos por recebermos este impacto da aliança divina. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir o Anderson que me ajude, que eu acabei esquecendo a canção. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu quero, nesta noite, orar com você. Você que por uma ou outra razão ainda não experimentou a aliança divina, através de Jesus Cristo. Você que não entregou a sua vida, que não disse sim para Jesus. Você que até hoje, não sabia o quanto Deus amava você. Mas hoje você sabe. E hoje você pode
levantar a sua mão, assim como eu fiz, assim como outros fizeram, outros milhares e milhares, você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero fazer parte desta aliança, eu quero aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aonde está você que veio aqui esta noite para isto? O Senhor trouxe você aqui esta noite para reatar esta aliança, para receber você. O Senhor trouxe você aqui esta noite para testificar o amor que Ele tem por você. Aonde está a primeira pessoa? Levante a sua mão e nós iremos orar. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Aonde está? Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Ah, lá está. A terceira pessoa. Desviados, você não está desviado, você está apenas distanciado, mas hoje é dia de restaurar a aliança. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? A quarta pessoa, quem está distanciado? Lá está a quarta pessoa, aleluia. A quinta pessoa, quem está afastado dos caminhos do Senhor, levante a mão também, nós iremos orar por você. Aqui está uma pessoa reconciliando. Glória a Deus. Lá mais uma com a pastora Ângela. Glória a Deus. É aliança, é noite de restauração, noite de salvação. Isto é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Vem aqui à frente, você que precisa renovar a aliança. Vem aqui à frente. Vem, os pastores vão orar por você. Você que está um pouco distanciado, vem aqui à frente. Venha aqui, nós vamos orar por você. É noite de festa, é noite de ação do Espírito Santo. Você que não está experimentando plenamente a aliança divina, venha. Você que está um pouco parado, enferrujado, não ora mais, você não tem força para experimentar o que a palavra de Deus te orienta, venha aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Enquanto nós cantamos mais uma vez, bem baixinho. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Há tantas alianças que o Senhor faz com o povo de Deus. Há tantas coisas que o Senhor tem para nós nessa noite. A maior delas é a salvação. E o Senhor já resgatou vidas, trouxe para o teu seio. Os pastores estão aqui orando com vocês, a oração de confissão. Mas como o Senhor desde de manhã já vem falar dos nossos corações, de promessas que o Senhor tem para os seus filhos, eu quero também orar pela sua vida, aqueles que têm necessidades específicas também, aqueles que precisam de um toque do Senhor na sua vida. Há sempre momentos quando nós vemos a casa de Deus, a gente pensa assim: o que o Senhor tem para mim nesta noite? E o Senhor nos trouxe uma palavra tremenda nessa noite. Mais uma aqui, vem aqui. E o Senhor nos deu uma palavra tremenda. Mas eu vou orar pela sua vida, também por áreas da saúde. E eu quero que você que tem situações de saúde, que você está passando por um momento difícil, um momento onde você tem se conflitado com o Senhor. Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Eu quero orar com você. Então vem aqui rapidamente à frente. Nós estaremos tendo um tempo de oração para a sua vida, para a sua necessidade da saúde. Deus já mencionou no meu coração um texto aqui lindo da palavra de Deus.
Mas primeiramente eu quero orar por pessoas nessa área da saúde. Então venha rapidamente, enquanto cantamos aqui um louvor aqui, rapidamente, saia do seu lugar e venha para cá. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Os intercessores vão estar nos ajudando, os pastores aqui estão ungindo vocês. As situações de saúde aqui, o Senhor vai trabalhar nessa noite. Mas a palavra de Deus tem me incomodado em mais uma situação. As situações aqui nesta noite, que você tem buscado de Deus também a bênção para a sua família, para seus filhos que estão afastados do Senhor. Você sabia que há promessas para a sua vida e para a sua família? Há uma aliança, como o pastor claramente mostrou na palavra de Deus, uma aliança para segundas e terceiras gerações e quartas gerações. E está na hora do povo de Deus se posicionar também no reino espiritual. Porque às vezes a gente está na nossa família vivendo, às vezes, um afastamento de alguns filhos. Você não vê eles vindo para Jesus, estão se afastando, deixando o mundo entrar com seus valores ao invés de vir à casa de Deus. E o Senhor também quer trazer de volta filhos que estão afastados, filhos que estão longe da casa de Deus. E é o que o Senhor tem me falado aqui no meu coração, aqui através da palavra que eu vou falar agora aqui em Deuteronômio 28. E eu creio que Deus também vai agir na situação. Se você tem essa situação de filhos que estão afastados de Deus, vem para frente que vamos colocar aqui no altar de Deus aqui essas lutas, e certamente o Senhor também vai trabalhar nisso, no coração desses filhos que estão afastados do Senhor. Não perca tempo, venha saindo. Palavra para você aqui nesta noite. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor nesta noite, não viu? A palavra de Deus, quando foi aberta, a palavra de Deus foi ministrada. Você tem ouvido a voz do Senhor. Consegue entender isso? Se você ouviu a voz do Senhor, o teu Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Vou dar glória a Deus. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Repete comigo quem está aqui, tu pode toda a igreja. As bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida e me alcançarão. Mais uma vez, as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida e me alcançarão. Bendito serás, bendito é o fruto do teu ventre, olha os teus filhos aqui. Essa é a palavra para você que veio aqui por causa dos seus filhos. Seus filhos são benditos. Às vezes a gente acha que o filho está afastado, que está fora dos caminhos de Deus. Deus está falando assim, olha, bendito será os seus filhos. O Senhor vai resgatar lá, viu? O Senhor vai trazer de volta.
O que é dele ninguém pega não. Às vezes fica um pouquinho afastado, mas o Senhor tem uma hora certa, vai trazer. E hoje é um dia que o Senhor vai quebrar certos cativeiros na vida dos seus filhos aí. O Senhor vai te constituir como um povo santo. Olha, glória a Deus. Guarde os seus mandamentos, diz o Senhor. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Olha que benção. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes te chamarão que vocês são filhos de Deus, povo santo, abençoado, porque o Senhor tem uma aliança com a sua vida, tem uma aliança com a minha vida, tem aliança com a igreja de Cristo. Pode dar glória a Deus. Há uma aliança estabelecida nos céus. E hoje é uma noite onde o Senhor está libertando, já começou salvando vidas, está curando vidas nessa noite, vai abrir, vai tirar cativeiros, vai trazer filhos e filhas de volta para o seio do Senhor. Confie no Senhor, povo de Deus, confie no Senhor, IBC, confie no Senhor. Há um mover de Deus nesta noite, o céu está aberto, está estabelecendo a vitória para a sua vida, e você podia aplaudir ao Senhor agora, você podia adorar o nome de Deus, porque é um mover de Deus descendo, há um bálsamo descendo agora do trono da graça e chegando. Você é meu, você está vivo, eu vou te restituir, eu vou abençoar, eu vou fazer nova todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, levante suas mãos aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, louvamos o teu nome, Pai. Ah, Deus, que noite, onde lembramos as tuas alianças com o teu povo, Senhor. Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, recebemos do Senhor a tua bênção agora, Senhor. Pai, porque de tudo a palavra diz que nós seremos benditos nessa terra, Senhor. Senhor, então em nome de Jesus, estabeleça agora, Senhor, a bênção do Senhor para todos aqueles que estão com dificuldades de saúde aqui, Senhor. Pai, restabeleça a saúde. Muda situações, muda laudos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Como o Senhor tem feito semanalmente milagres, Pai, na área da saúde, Pai. Ó Deus, nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem realizado, tudo que o Senhor tem feito, os milagres que o Senhor tem estabelecido, Senhor. Adoramos o teu nome, que esta noite não seja diferente, que o toque do teu Santo Espírito agora venha de uma forma sobrenatural, Senhor. Vem, Senhor, passa, Senhor, de uma forma especial. Sopro de Deus, sopro do teu Santo Espírito agora vem tocar na vida dos teus servos, aqueles que precisam, aqueles que necessitam da saúde, Pai, pois confiamos no Senhor, ó Deus. Se não chegou hoje, eu confio no Senhor que amanhã chega. Se não chega amanhã, eu confio no Senhor que chega depois de amanhã. Mas eu confio no Senhor, o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que tem uma aliança com a igreja de Cristo, tem uma aliança com a IBC, tem uma aliança com a minha vida, por causa do sangue do Cordeiro que está sobre nós. Então, meu Deus, venha, Senhor, de uma forma especial. Muda, Senhor, situações, e confiamos no teu agir nesta noite, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus também, Senhor. Ah, Deus, como diz a tua palavra, Senhor, nossos filhos são benditos ao Senhor. Pai, não permitimos, Senhor, que Satanás leve, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma palavra profética. E você vai dizer o nome dos seus filhos. Mesmo que eles estejam aqui na casa de Deus, você vai dizer o nome dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agora nos cobrimos a nossa família com o sangue do Cordeiro. Sobre esse sangue não há poder nem em cima do céu, nem debaixo da terra, Senhor. Satanás não pode, Senhor. E eu coloco agora a minha família, eu coloco os meus filhos, agora diga o nome dos seus filhos. Eu ponho o Mateus, eu ponho a Lorena, diga alto o nome dos seus filhos. O Mateus, a Lorena, eu coloco debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor, são teus, Senhor. Há uma aliança, Senhor, do Senhor com a minha família. E Satanás não tem poder para levar. Satanás não tem poder para tirar. O mundo não tem poder para levá-lo, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz que os nossos filhos seriam benditos, Senhor. E, ó Deus, estamos aqui intercedendo por eles. Estamos aqui confiando que o Senhor vai trazê-los de volta. Aqueles que estão fora vão chegar aos Seus pés. Aqueles que estão fora vão chegar a Ti. Ó Deus, e cremos que o Senhor, ó Deus, vai estabelecer a Tua promessa, como o Senhor diz na Tua palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, queremos ver uma geração forte, uma geração que busca o Senhor, uma geração que adora o Senhor, ó Deus, uma geração que transforme situações, que impacte essa cidade, esse mundo para Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estabelecemos esta aliança com o Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus, e nenhuma força do mal, nenhuma força das trevas pode ir contra o nome de Jesus Cristo. Ó, você pode aplaudir o Senhor, nada pode contra o nome de Jesus Cristo, nada pode contra o nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, está fazendo em nosso meio, oh, aleluia.